Olá, queridos companheiros e companheiras. Vamos falar um pouquinho sobre a ação dos espíritos maus que nos atacam diariamente, diuturnamente, melhor dizendo, 24 horas por dia, desejando nos causar mal e nos prejudicar o mais profundamente possível. É preciso entender como eles agem, porque eles agem. Tá bem, Durval? E dessa forma é que eu vou trazer essa pequena abordagem sobre a forma como eles atuam sobre nós. Todos nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, que são os espíritos, e precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha, inclusive daquilo que chamamos pecado, que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Isso está em Hebreus. E o que ali está chamando de pecado são os nossos erros, aqueles momentos em que nós nos perdemos e cometemos alguns erros dos quais nós nos culpamos, nos arrependemos, mas não temos mais como consertar, porque já aconteceu lá no passado. Mas essa grande nuvem de testemunhas que está ali em Hebreus são os espíritos, essas pessoas do mundo invisível, que já foram pessoas que estiveram sobre a terra como nós estamos, morreram e os seus espíritos estão nesse mundo invisível, tentando nos influenciar para o bem ou para o mal. Portanto, meu caro amigo Durval, você e muitos outros estão sob influência desses espíritos. Portanto, todos nós estamos sob a influência desses espíritos e precisamos entender como eles agem para nós conseguirmos agir para nos protegermos. Os espíritos são a população invisível da Terra. Eles estão no espaço e também estão entre nós. Eles estão nos vendo, eles estão nos acompanhando o tempo todo. Quando nós acreditamos que estamos sozinhos, eles estão ali nos observando, dando risada das nossas ações e dos nossos pensamentos. Essa informação pode nos aborrecer, mas não podemos impedir que eles façam isso. Não é o fato de nós nos aborrecermos que fará com que eles parem de fazer isso. É preciso entender e tomar atitudes para, mesmo com a presença deles, nós sabemos como nos proteger. Por nos acompanharem a maioria do tempo nos observando, os espíritos nos estudam, procuram conhecer tudo sobre nós, sabem quais foram as nossas ações erradas do passado, as maldades que fizemos, os vícios que temos ou pensamos em ter. Gostamos de acreditar que tudo o que fizemos de errado, os nossos pecados, estão enterrados lá naquele passado antigo. Mas não é assim que acontece. Os espíritos não esquecem e no momento certo irão agir, nos cobrando essas dívidas que temos para com eles. Consequentemente, é importante entendermos que haverá um determinado momento na nossa vida em que nós sofreremos uma influência mais intensa desses espíritos que nos acompanham há muitos anos. Imagine assim, que em qualquer reunião, além das pessoas presentes, naquela sala existem espíritos que estão ouvindo tudo o que está sendo falado, tudo o que está sendo combinado, quais os pensamentos daqueles que ali se encontram reunidos. Os espíritos têm em si uma condição que nós chamamos de permeabilidade, que é a capacidade de transmitir fluidos para outra pessoa ou para o ambiente. Essa propriedade permite que os espíritos atuem sobre nós. E é devido a essa permeabilidade que eles podem se reunir em um número ilimitado num determinado espaço. Por exemplo, em uma sala que cabe em 10 encarnados, facilmente pode abrigar centenas ou milhares de espíritos que irão nos influenciar, ou aqueles encarnados que ali estão reunidos, com os seus pensamentos, emanando energias que podem ser boas ou não, de acordo com os pensamentos dos encarnados que ali se reúnem, ou para
promover uma ação benéfica, de fraternidade, de ajuda a outras pessoas, ou para planejar crimes, assaltos, venda de drogas. E então, o que determina os espíritos que estarão naquela reunião é o propósito, os pensamentos daqueles que ali se encontram. Os espíritos também podem produzir fluidos, e o ar ambiente, a atmosfera do ambiente onde o encarnado está, pode estar saturado dos fluidos dos espíritos que estão ali presentes. Se os espíritos presentes forem bons, a energia do ambiente será boa e saudável. Assim, você agora compreende que, dependendo da elevação do espírito, ele poderá produzir fluidos sadios, bons, que irão te fazer bem, ou produzir fluidos ruins, maus, que irão te deixar doente de várias maneiras. Resumindo, esses fluidos são mais ou menos sadios, conforme o grau de elevação do espírito. E existem espíritos que produzem fluidos curativos e outros que produzem fluidos que causam doenças individuais ou em grupo. E o que vai determinar se o espírito que estará reunido com você é um espírito bom é a tua natureza dos teus pensamentos, o como você é, o que você pensa, o que você deseja, o que você fala. Se você pensa bem, se você deseja o bem, se você fala sobre o bem, os espíritos que estarão à sua volta serão espíritos do bem. Se for o contrário, lamento dizer, mas você está cercado sim de espíritos maus, perversos, que desejam não só fazer mal a você, mas também aos que estão à sua volta. Consequentemente, o ar que você respira ou o ar que a sua família respira pode estar carregado desses fluidos de acordo com a natureza dos espíritos que estão ali em volta. Se os espíritos forem bons, o ar será bom. E você se sente alegre, você se sente leve, tudo dá certo. Mas se os espíritos forem maus, o ar será ruim, você se sente triste, irritado, nada dá certo, a sua saúde vai acabando, você fica doente, pois a energia desses espíritos influencia não somente a sua saúde física, mas também a sua saúde mental. Você começa a ter pensamentos tristes, depressivos, começa a ter medo de tudo e de todos, fica com raiva de tudo e de todos. São sim influências desses espíritos que estão ali ao seu redor, atraídos pelos seus pensamentos. Nesse caso, de tristeza, depressão, angústia, esquizofrenia, vontade de se suicidar, são espíritos maus que estão com você, te influenciando profundamente e você está aceitando. Agora pense sobre a força que um espírito pode exercer sobre uma pessoa. Como ele controla a pessoa, como ele interfere na vida da pessoa, causando grandes prejuízos para ela. Agora imagine a energia de um grande grupo de espíritos, de centenas ou mesmo milhares de espíritos, agindo sobre uma família, sobre um grupo, sobre uma cidade ou sobre uma nação. Imagine a força e o poder que esses espíritos têm em si para influenciar ou um encarnado, ou a família dele, ou um grupo no qual ele se encontra. E também o quanto eles têm de força mental para influenciar, inclusive, cidades, inclusive vilas, inclusive grupos, não importa a quantidade. Mas eles sabem como utilizar essas forças. Consequentemente, se os espíritos forem bons, a energia que eles estão derramando sobre o ambiente da sua casa, no seu trabalho e em você, será boa. A energia dos bons espíritos age sobre você como um fortificante, uma vitamina, um energético de fluidos bons. Mas se os espíritos forem maus, as energias que eles derramam sobre você são enfraquecedoras, doentias, desanimadoras, retirando as forças que você tem para ficar mais fácil o controle deles sobre você. Se uma pessoa pode ser influenciada, uma família também pode, causando transtornos os mais diversos, chegando à separação, quando não chega ao assassinato ou mesmo ao suicídio. E tudo isso acontece sem que essa situação de desequilíbrio tenha uma causa aparente ou conhecida. As pessoas não sabem explicar como tudo começou. A família que pode ser influenciada pela sensação de mal-estar ou bem-estar e que não tem nenhuma causa aparente conhecida. No caso de fluidos prejudiciais, pouco a pouco a família começa a se desequilibrar e com o tempo tudo vai se agravando e o comportamento de todos os seus membros
vai se modificando. O filho que não era rebelde passa a ser rebelde. O esposo que era um bom esposo passa a se tornar um esposo mau, beberrão, usuário de drogas, frequentador de bares. E não há aparentemente uma causa para que tudo isso comece a acontecer. Está assim essa família sofrendo a influência de espíritos que ali desejam prejudicar especificamente alguém ou toda a família. As brigas se tornam mais constantes, mais violentas, começa a surgir o ódio e a raiva de um com o outro, tudo se torna mais forte, chegando ao ponto extremo das pessoas matarem ou serem mortas pelo familiar, que logo após cometer o crime acaba se suicidando. Tudo isso sob a influência de espíritos maléficos, espíritos cruéis e maus. Não duvide, eles existem e agem sobre nós. A influência dos espíritos sobre nós é tão forte que somos arrastados para o bem ou para o mal de acordo com os nossos pensamentos. Aqui está o segredo, os pensamentos. Podemos ser encorajados, entusiasmados para a vida, se os espíritos que estão conosco, atraídos por nossos pensamentos bons, são espíritos bons. Mas podemos ser levados ao desânimo, à perda de vontade de viver, se os espíritos que estão conosco forem atraídos por nossos pensamentos maus. Portanto, são espíritos maus que estão conosco. Precisamos aprender a manter o nosso pensamento pensando no bem, procurando praticar o bem, agir no bem. E assim nós criamos ao nosso entorno uma camada de pensamentos que vão atrair somente espíritos bons, impedindo que os espíritos maus possam se aproximar e tentar nos desequilibrar. Precisa aprender isso, Durval, para você vigiar os seus pensamentos. Precisa aprender isso para você vigiar os seus atos. Precisa aprender isso para você vigiar as suas palavras. Não repita palavras de desânimo. Não alimente pensamentos depressivos. Comece a inverter esses pensamentos, tá bom? Vamos ver um pouco mais sobre o nosso estudo? Então, precisamos entender que temos que modificar os nossos pensamentos, que temos que modificar a forma como nós falamos e as palavras que usamos, que temos que modificar os nossos sentimentos, que temos que praticar ou começar a praticar a fraternidade, o auxílio àqueles que necessitam, mesmo que seja só um pouquinho. E isso vai criar em torno de você um campo de proteção muito valioso que lhe trará bastante satisfação e equilíbrio nessa vida, abandonando esses pensamentos terríveis de suicídio ou de assassinar ou matar alguém. E também surgem os vícios que levam os membros da família para o alcoolismo, para as drogas, para o jogo, para a prostituição, para a loucura, para o crime, para a crueldade com animais e com as pessoas. Aquele filho tão querido, tão gentil, tão delicado, tão amado, se torna violento, agressivo, acaba escolhendo por companhia pessoas desequilibradas, maus elementos que também já estão influenciados por espíritos ruins, e vai se deteriorando toda aquela esperança dos pais naquele filho tão amado e que começa a ir para o mundo das drogas, para o mundo do crime. São influências de espíritos maus que estão agindo, e a família precisa agir rapidamente para socorrer esse ente querido e tirá-lo das mãos desses espíritos. E algumas pessoas, em razão do grau de sensibilidade elevado, cada pessoa sofre a influência dessa atmosfera espiritual viciada ou fortificante de forma diferente. Existem pessoas com grau de sensibilidade elevada que sofrerá mais intensamente a influência das energias dos espíritos que estão à sua volta, mais uma vez atraídos por seus pensamentos. O mundo espiritual e o mundo corporal estão relacionados, quer você acredite ou não, e precisamos compreender essas relações para impedirmos que os maus espíritos nos influenciem e nos prejudiquem, nos dirigindo, fazendo de nós apenas marionetes, simples robôs comandados por seus pensamentos,
fazendo aquilo que eles desejam e que com certeza não é o melhor para nós. Será que podemos impedir que esses espíritos nos influenciem, nos prejudiquem, Durval? Claro que podemos, sem dúvida nenhuma, através da nossa força de vontade e do conhecimento sobre a maneira como eles agem sobre nós. Podemos limpar a atmosfera ruim que criaram em torno de nós, que criaram em torno de você. E nós vamos nos libertarmos dessas influências perniciosas que querem nos levar para o pior, por uma situação da qual nós iremos nos arrepender, mas não teremos como reparar, como consertar o que acabamos de fazer. Por exemplo, o suicídio. O suicídio é o desejo maior deles para que o encarnado faça. Como eles não podem diretamente nos matar, eles não têm permissão para isso, eles influenciam a nós mesmos para nos tornarmos assassinos de nós mesmos, ou alguma pessoa sob influência deles pode sim nos assassinar, nos matar. E a maneira de nós nos libertarmos das influências dos espíritos maus é o que iremos aprender no próximo encontro. Então, Durval, aguente aí, comece a praticar o bem, pensamentos bons, pensamentos equilibrados, até nós nos encontrarmos na próxima semana ou até o próximo vídeo. Portanto, queridos amigos, a maneira de nós nos libertarmos das influências dos espíritos maus é o que iremos aprender no nosso próximo encontro, quando iremos desenvolver técnicas, conhecimentos e habilidades para nos protegermos da influência desses maus espíritos que desejam nos causar muito mal. Paz, irmãos e irmãs em Cristo, e que a luz do Mestre esteja em nossos corações.